Investigadores da Polícia Civil do Distrito Federal, PCDF, apuraram as circunstâncias macabras que envolveram a perda da vida de Cleonice Marques de Andrade, de 43 anos, o psicopata Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, autor dos atos ilícitos, que também tirou a vida do marido e dos 2 filhos da mulher. Ele teria sacrificado a vítima em um ritual, com um tiro na cabeça. No Cerrado, as equipes de buscas formadas pela coalização de forças de seguranças encontraram, perto de um riacho, vários objetos que foram utilizados na cerimônia satanista. Lázaro distribuiu os mesmos apetrechos em 2 acampamentos montados por ele, já durante seus dias de fuga. Acabamos de encontrar aí, provavelmente que seja ali. Na busca feita no imóvel em que a mãe de Lázaro morava, em uma área rural da região conhecida como Girassol, os policiais se depararam com altares e tigelas de barro com dinheiro e cachaça. Também havia pentagramas desenhados no chão e uma cruz invertida, cenário reproduzido em 2 de seus esconderijos. Segundo a Polícia Militar de Goiás, PMGO, Lázaro alega estar possuído por um espírito. Ele também teria dito que vai levar o tanto de gente que puder. De acordo com o tenente Gerson de Paula, o criminoso seria integrante de uma seita. As informações teriam sido dadas pelo próprio Lázaro a vítimas de um assalto que ele realizou em Goiás no mês passado, segundo o oficial. Na ocasião, ele levou armas e celulares. Há indício de que o criminoso pratica os rituais desde a adolescência. Em função do perfil de Lázaro ter traços de psicopatia e por ele conhecer tão bem a mata, a PCDF anunciou que irá apurar a suposta ligação do criminoso com o desaparecimento de mulheres na região em que o suspeito cometeu a chacina e em cidades do entorno. Enquanto não é capturado, Lázaro continua aterrorizando moradores de Pequena Edilândia, Goiás. Na tarde da terça-feira de 15/6/2021, ele fez 3 pessoas da mesma família reféns em uma chácara. De acordo com as vítimas, todos foram obrigados a ficar nus na beira de um rio e acredita que só não perderam a vida porque uma equipe de policiais chegou ao local, iniciando uma troca de tiros que acabou com um PM goiano baleado de raspão no rosto. O militar, graças a Deus, não corre risco de vida. Antes de encontrar com os policiais, o criminoso escondeu a família com folhas de bananeira, que ele mesmo cortou, para que os reféns não fossem avistados pelo suporte aéreo das forças de segurança. Lázaro ainda conseguiu estocar comida com a invasão à chácara. Antes de a polícia chegar, meu tio disse que ele pegou 1 quilo de comida, afirmou o sobrinho de uma das vítimas. O criminoso foi criado no município baiano de Barra do Mendes, acostumado a andar na mata sozinho desde criança, ganhou o apelido de Índio. Segundo os familiares, contaram aos investigadores, ainda jovem ele chegava a passar várias horas embrenhado na floresta e só retornava para comer. Percebemos que ele não tem habilidades em sobrevivência e conhecimento para conseguir a própria comida. Ele se arrisca indo a chácaras para roubar e furtar mantimentos. Mais do que isso, chegou a colocar as vítimas para cozinhar para ele, disse uma fonte policial ouvida pela imprensa. Olá, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Aqui quem vos fala é o Davi. Meus irmãos, eu trouxe essa matéria para vocês porque eu achei ela muito completa. Ela traz informações que a grande mídia está passando por cima, falando lá por alto. Principalmente quando se toca no assunto dessa seita. Eu acredito que essa seita é a mesma que Raul Seixas e outros figurões já fizeram parte. Ninguém fala sobre ela, ninguém faz matéria sobre ela, porque ela simplesmente tem grandes líderes dentro dela. Grandes líderes, grandes pessoas influentes, famosos, fazem parte dessa seita. Então, fica calado, ninguém fala. Quem é que vai falar contra o seu patrão? Contra a pessoa que paga seu salário? Porque repórter, se você não sabe, ele é pago por alguém. Aqui na minha cidade, por exemplo, eu fiz um vídeo aqui e ele estranhamente foi censurado aqui no YouTube. Eu digo estranhamente porque usaram uma imagem que tinha nele, a imagem de Baphomet, aquela mesma que você está acostumado a ver, você que acompanha esse canal, sabe que eu costumo usar sempre essa imagem aqui para mostrar, né, essa estátua que foi colocada lá nos Estados Unidos. Mas usaram essa imagem que está em diversos vídeos meus, deve ter mais de 300 vídeos aqui com essa mesma imagem. Mas nesse onde a gente fazia uma denúncia, onde uns maçons aqui inventaram de fazer um ritual no monte em frente a uma igreja e tinha uma viatura de polícia, meio que dando proteção a eles. Achei muito estranho aquilo ali. Mais estranho ainda é que naquela região tem uma delegacia. E mesmo assim alegaram não ter visto nada. Mesmo os caras colocando fogo lá no chão, não viram nada. Então eu fiz aquele vídeo ali explicando exatamente isso pra vocês. Que
Dentro dessas seitas tem pessoas muito poderosas. Não estou afirmando, mas talvez um juiz, talvez um delegado, pessoas que comandam a mídia. Entende, meu irmão? O assunto da espiritualidade ele não pode ser levado a sério pela mídia, porque a mídia trabalha para o sistema. E o sistema quer e tem por meta ridicularizar a espiritualidade. Então, num caso como esse desse camarada, eles estão fazendo parecer que ele é um novo tipo de John Rambo. Aquilo que você assistiu em Rambo 1, se não assistiu esse filme, assista porque é fantástico. O Rambo sozinho enfrenta uma cidade inteira de policiais. Então é o que está acontecendo aí, o que a mídia está querendo passar para as pessoas. Não, o cara tem treinamento. Mas essa matéria mostrou para vocês que esse cara não passa de um pobre diabo. Ele vivia assim, enfiado dentro das matas, mas era lá na Bahia. Ele nunca teve um treinamento que um policial desses, da Sim Ozaki, por exemplo, tem. E não se compara, o treinamento que ele tem, não se compara, o que ele sabe, as experiências, não se compara a um treinamento de um policial. Os profissionais que estão ali são altamente treinados. Não é culpa deles não ter encontrado, pode ter certeza disso, isso eu digo a você e afirmo. Com toda certeza, não há dúvida. Os policiais são muito bem treinados. Agora a questão aí que envolve o espiritual. O problema é esse. Você vê essa confirmação do que eu estou falando, meu irmão, nessa própria matéria. Você ouviu que as testemunhas que conheceram ele e até as atitudes que ele está tomando agora mostram que ele não sabe sobreviver no mato. Ele não tem treinamento para isso. Homens que de fato foram treinados, que têm conhecimento, você deixa eles dentro do mato, eles sobrevivem por meses. Eles não precisam vir para a cidade. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento ou pesquisar vai se deparar com esse fato. Mas você vê que ele se arrisca, como a matéria disse, ele se arrisca a ir buscar comidas e ainda bota gente para cozinhar para ele, porque ele não sabe. Então, não é nenhum John Rambo. Agora, a espiritualidade, o lado maligno está do lado dele. Quer provar, quer se mostrar às pessoas. Isso também tem um motivo, meus irmãos. É os tempos que estamos atravessando agora nesse momento. Então isso acontece para que todas as pessoas, Deus permite que isso aconteça, para que todas as pessoas vejam que o espiritual está aí. Isso é a explicação para você ver mais de 300 homens, com amparo inclusive aéreo, helicópteros rodando, drones. Aí a pessoa diz, não, mas ele se esconde muito bem, ele coloca a folha de bananeira por cima dele, o homem sabe se esconder, ele faz que nem Rambo, ele entra na lama e puxa os policiais, né? Tem uns que dizem isso, o cara sabe, o cara é tampa. E o cachorro, meu irmão? Os cachorros perderam o faro também? Eu vou colocar um trechinho aí de um senhor falando, o senhor que conseguiu atirar nele, que é um homem de Deus. Aí você vê um senhor, um velho, conseguiu atirar nele e acertar, coisa que uma equipe toda de policial não conseguiu. Toda vez, até esse momento, 2 vezes isso aconteceu, que os policiais se depararam com ele, quem saiu, veio um homem só contra vários policiais, levando a melhor, porque o demônio está com ele. Escuta aí esse trechinho. Foi assim que ficou a janela da casa onde um fazendeiro se recusou a dar comida e deixar ele entrar. Eu tinha 100% de certeza com Deus que ele ia passar aqui hoje. É mesmo? Eu falei pro pessoal, se quiser montar a base aqui, ele vai passar aqui. Aí eu gritei com ele, falei assim, Írio, liga pra polícia que o cara tá aqui. Aí ele falou, então eu vou entrar, fora que ele veio pra entrar. Entendi. E ela ligou? Aí o rapaz lá ligou. Aí foi que ele veio e atirou. Mas eu acho que acertei, porque ele gemeu. Você me acertou, eu fui te matar. Na hora que tu deu o pipoco, ele correu? Correu. Contra fatos não há argumento, meu irmão. Ouviu o depoimento do senhor? Tenho certeza que ele conseguiu porque é um homem de Deus. Agora tem outro trecho que eu quero que você escute agora, onde a senhora diz que ele, em cima de um pé de manga, chupando manga, e os policiais embaixo passam e não vê ele. Ele atrás de uma moita pequena, os policiais passam e não vê ele. As pessoas tudo vendo ele, olha ele ali, olha ele ali. E a polícia não consegue enxergar. Escuta só. Arrancou tudo, arrebentou tudo. O senhor já tinha travado tudo para garantir a segurança aqui dentro? Na realidade não tem segurança nenhuma. Eu venho acender a luz aqui no final da tarde e não tinha nada. Cadela tudo quieta, uma dorme na cozinha da minha casa, né? E a outra dorme no canil. Ou seja, ele passa bem sorrateiramente. Ah, passa, o bicho é danado. Ele sabe o que está fazendo. Na delegacia, durante o depoimento, ele deu detalhes de por onde os policiais passaram e não viram. Esse áudio divulgado nas redes sociais seria de uma moradora do povoado onde tudo aconteceu na Bahia. A rixa dele maior é lá nesse povoado que eu te falei, onde ele matou nossos primos lá. Ele tem muita rixa com muita gente lá. Aconteceu isso aqui na Bahia
Ele escondeu dentro de uma roça, de trás de uma moita de capim, uma moita pequena, meio mundo de policial com um fuzil na mão, passou de junto e não viu. Passou debaixo de um pé de manga, ele em cima chupando manga. Eles não viram, ele é um bicho. Ele faz com que as pessoas tirem a roupa e as executam, tiro na nuca. E os cortes feitos no corpo com facão são sempre com as pessoas vivas. Não se luta, meu irmão, com o espiritual no físico. A polícia tá levando desvantagem por causa disso. Aquela frase, não é? É de um filme do Schwarzenegger também, que ele tenta impedir o fim do mundo. Se alguém lembrar, é Fim dos Tempos, se eu não me engano. Fim dos Tempos, com Schwarzenegger. Ele fala, o padre diz, não, leva a Bíblia, não sei o que. Ele diz, não, eu prefiro levar a minha .40, prefiro levar a minha pistola. Mas isso não funciona. Pelo menos não tem boa eficácia contra o mal verdadeiro. A missão dele ali, desse cara, é levar quantas pessoas ele puder. E você não pode ser apenas físico para vencer. É preciso fazer como o rei Davi fez. Unir o físico com o espiritual. Aí vai conseguir acertar ele. Mas se for só físico, se não unir as duas coisas, não consegue. Se tem uma coisa que você sabe que é territorialista, se chama o tal do cachorro. Não é à toa que ele é o melhor amigo do homem. Por mais manso que seja o cachorro, se você for agredir o dono dele, se você for invadir a casa dele, ele parte pra cima. Por mais mole que seja ele, por mais manso que seja. O meu cachorro mesmo, ele é desse tamanho. Quando chega uma pessoa perto pra trazer uma água, trazer um bujão, ele quer torar a corrente. O bicho fica em tempo que não se aguenta. Já dentro de casa é uma criança. Ele tem esse instinto. Mas aí, no caso desse camarada, ele tá entrando dentro das propriedades e os cachorros não fazem nada. É como se fosse um espírito, um fantasma. Ele passa, os cachorros não fazem nada. Cadela, tudo quieta. Uma dorme na cozinha da minha casa, né? E a outra dorme no canil. Ou seja, ele passa bem sorrateiramente. Ah, passa, o bicho é danado. Ele sabe o que tá fazendo. Meu irmão, esse caso aí, ele tá gritando, ele tá demonstrando a espiritualidade. Não há sombra de dúvida. Se nós não tivéssemos uma mídia tão podre, isso deveria ser assunto de debate. Deveria ser trazido à luz do público. Mas eles fazem o contrário, eles cortam isso aí. Não fala não, porque senão as pessoas vão querer voltar a se comportar como se comportava antes. Vão dizer não a muitas coisas que a gente está implementando na sociedade e entristecendo Deus. É aí que eles têm medo que as pessoas cheguem, porque se as pessoas começarem a considerar o fato de que a espiritualidade é real, existe uma vida após essa, elas vão pensar 1000 vezes, né? Se elas entenderem que essa vida é passageira, elas vão pensar 1000 vezes na forma como estão se comportando hoje. Coisas que elas apoiam hoje. Entende, meu irmão? Então o sistema não pode deixar isso acontecer. O sistema tem medo. Quem é Lázaro? Um homem que mobiliza neste momento todas as forças policiais. São mais de 300 policiais neste momento caçando esse homem. Helicópteros são utilizados, drones, cães farejadores. Lázaro já afirmou que vai matar quem aparecer na frente dele. Tomados pelo medo, os moradores da cidade de Cocalzinho, em Goiás, mudaram a rotina para se proteger. As pessoas não andam mais sozinhas. As pessoas agora estão dentro de casa com medo porque ele pode entrar na residência a qualquer momento. Lázaro estava levando essa família para a morte quando a polícia chegou. Lázaro avistou a polícia, atirou, acertou um policial e correu. Conseguiu escapar de novo, sempre com um livro místico em suas mãos. Sempre com um livro na mochila. Agora, falando desse livro que ele carrega, que as testemunhas já viram, olha, ele está carregando um livro. Muitos acreditam que é o livro de São Cipriano. E esse livro, meus irmãos, ele descreve, é um livro que eu recomendo que você nunca leia. Eu até nem gosto de falar disso, porque a gente fala um pouco aí acaba fazendo propaganda, né? A rede podre de televisão, ela é mestra em fazer isso, né? Ela fala sobre drogas, não, mas olha, não causa efeito negativo não, só deixa alucinado, já pro povo ir. Mas esse livro realmente não procure, meu irmão. Se você procurar, você vai achar, mas não faça isso, não traga maldição pra sua vida. Tem certos assuntos que nós não estamos prontos para lidar com eles. O sobrenatural, ao contrário do que se fala, ele não é como a gente pensa, que vai aparecer um bicho se contorcendo todo atrás de você, que vai vir um fantasma ali, um vulto atrás de você. Não é assim, meu irmão. Eu comecei a fazer investigações sérias, fui em lugares onde aconteceram acidentes, várias pessoas perderam a vida ali sem explicação. E quando eu estou dirigindo o meu carro, indo investigar isso, com toda a pista que me deram, meia-noite mais ou menos, eu e minha esposa, de repente, a gente viu como se fosse um farol saindo do acostamento e invadindo a pista. Eu automaticamente tentei puxar para livrar. A câmera não pegou nada, meu irmão. A câmera não pegou nada.
Você vai pensar, eu vou mostrar a imagem aí, você vai pensar que eu sou doido. Porque de repente eu viro o volante e bato no meu fio. Veja só. Isso. A história desse lugar, meus irmãos, e o que aconteceu comigo comprova a veracidade do espiritual. O primeiro acidente que aconteceu ali foi com um Jeep. Matutinho sai daqui, como é a história do Nordeste, natural no Nordeste. As pessoas saem daqui, vão para grandes capitais trabalhar. Nesse caso, desse rapaz foi para São Paulo. Trabalhou, ganhou um dinheiro, mais de um ano lá. E voltou com dinheiro para comprar uns animaizinhos. Para viver de fazer queijo, tirar o leite, vender o leite, fazer um queijozinho. Veio com dinheiro de comprar uns animaizinhos e um carro. Desceu no aeroporto, né? Veio de São Paulo para Recife, desceu no aeroporto. Por volta de umas 3 horas da tarde, foi atrás desse carro para comprar, comprou um Jeep. Disse, pronto, esse é o carro para eu chegar em casa vitorioso. Então vai lá, compra o carrinho e vai dirigindo. Nisso, anoitece, ele sai do Recife por volta das 4 horas, 4 e pouca. Quando ele chega lá, naquela região onde a gente tava, já era noite. Do nada, ele perde o controle e bate naquela árvore. Isso há muitos anos atrás. Essa foi a primeira cruz. Tem 3 cruzes nesse lugar. Vou até mostrar a foto para você. Tem 3 cruzes. A primeira foi a dele. Nisso, as pessoas, não, aconteceu isso porque ele não sabia dirigir direito, foi o primeiro carro dele, ele pode ter perdido o controle, Jeep tem uma folga na direção, pode ter sido que ele se abestalhou e bateu. Pronto, ficou por aí. Poucos anos depois, veio um rapaz também, um cavaleiro, ali no seu cavalo, à noite também. O cavalo se assusta e joga o cara nessa mesma árvore. O cara vai e perde a vida. Ninguém entendeu por que isso aconteceu. Ele andava direto nesse cavalo e de repente, nesse dia, o cavalo se assusta e joga ele em cima da árvore, ele perde a vida. Outro, o último, que é a terceira cruz, o camarada vem na sua moto para entregar seu leitinho, o leiteiro, bota aquela, porque hoje não é mais no burro não, viu família? Vocês vêm aqui pro Nordeste, vocês vão ver, o pessoal do interior hoje entrega nas motos. Coloca aquelas bichas de zinco atrás e vai levando. Então, quando ele vem voltando também, ele vai, bate naquela árvore e também perde a vida. Ninguém entendeu porque ele era muito experiente. Já tinha trabalhado em capital, e ninguém entendeu como é que ele morre ali. Eu vou investigar as histórias que tem sobre aquilo. O pessoal diz, né, o povo antigo, que uma pessoa, uma certa fazendeira da região, ela fez um pacto e prendeu um demônio dentro daquela árvore. E quando ela esquece de fazer a oferta, o próprio demônio vem e carrega a vida de uma pessoa. Essa é uma das histórias que tem desse lugar. Eu acredito sinceramente nessa história, família, porque quando eu fui investigar, se você quiser ver, veja a investigação completa, a gente sentiu um cheiro podre de cadáveres lá. E sinceramente, meus irmãos, para acontecer aquilo que aconteceu comigo, é muito difícil. É muito difícil. Mas enfim, essas são coisas que mostram para você que o espiritual, os fenômenos espirituais, eles não são bem como a gente pensa. Entende? Uma pessoa às vezes que está assombrada, ela nem sabe que está assombrada. Você, meu irmão, mesmo, que não está conseguindo arrumar emprego, tudo que você faz dá errado, você arruma uma namorada, ela te trai, tudo dá errado para você, você só conhece pessoas ruins, às vezes você pode estar assombrado. É por isso que Deus nos dizia que a gente precisa se revestir da armadura de Deus. Era por isso, meu irmão. Porque pode ter entidades negativas juntos de você, e você nem sabe, você nunca viu, você nem acredita nisso, cara. Você achava que tudo isso era besteira. Porque você só ia acreditar se você visse, sei lá, o Freddy Krueger. Se você visse o Jason. Entenda, os filmes encheram a tua cabeça de bobagem, meu irmão. Não é assim que o espiritual acontece. Às vezes acontece assim. É justamente por saber disso e isso ser uma realidade que igrejas como a Universal ficam ricas. Porque eles mostram essa realidade pro povo. Uma coisa que todo mundo que estuda um pouco sabe. Mas olha, você tá com isso, isso e aquilo. Até usam até mais, né? Às vezes a pessoa nem tá, e eles dizem, você tá por causa disso e disso. Mas o espiritual, meus irmãos, é uma coisa que a gente tem que ficar atento. E aí acontece um caso desse, como vários outros aqui, que se vocês quiserem eu começo a fazer uma série sobre isso. Acontece um caso desse, como esse Lázaro, até o nome você vê que já é uma coisa totalmente ligada ao espiritual. Acontece isso para humilhar mesmo a tecnologia e a sabedoria humana. 1 contra 300 e o cara levando vantagem. Um cara, você vê, não era rico, um cara que não foi treinado em nenhum exército, um cara que simplesmente vivia dentro do mato e nem sabe sobreviver nesse mato. Como a maioria daqueles profissionais que estão atrás dele sabe, são bem treinados.
tem muito mais conhecimento técnico do que ele vai ter numa vida inteira. Se ele estudasse aqui há 50 anos, ele não ia chegar no conhecimento dos caras, no preparo físico dos caras. Se você vê os policiais que estão envolvidos nisso, você vai ter uma certeza disso. Mas mesmo assim, pessoas treinadas, capacitadas, não estão dando conta. Porque esse livro de São Cipriano, para encerrar agora o assunto, ele descreve muitas magias, inclusive como você prender entidades para te ajudar a certas coisas. Existe um homem na região de Itapiraí, aqui em Pernambuco, que as pessoas conhecem ele como um encantado. Eu tenho certeza que você tiver um avô aí, um avô mais antigo, ele vai te dizer isso. Desculpa se esse vídeo ficar grande. Mas escuta só. O encantado, ele é uma dessas pessoas que conhecia esse tipo de magia ou conhecia alguém que conhecia essas magias e fez um trabalho para ele. Até tinha um tio meu que ele queria que eu fosse conhecer uma tal de uma rezadeira bem velha, que é uma bruxa na verdade, e fazer isso pra mim, pra ter o corpo fechado. Mas eu nunca quis, porque eu sou cristão. Então só Jesus me basta. Eu disse, não, tio, eu não vou porque eu sou cristão e só Jesus me basta. Se eu tiver que um dia levar um tiro, seja por que for, eu vou de peito aberto. Mas ela reza e você fica de peito fechado. Tiro nenhum pega em você. Se isso é bobagem ou não, você tá vendo aí um caso disso. E esse senhor que tinha feito lá, dizem que quando a família dele tinha algum problema, uma vez chegou a polícia atrás do sobrinho dele e ele não tinha mais onde se esconder. Ele disse, fica aqui comigo, e colocou o sobrinho dele do lado dele. Disse, fica aqui. E o policial entrou na casa dele, olha, a gente viu o seu sobrinho entrando aqui, você pode procurar, ele não tá aqui não. E o cara do lado dele, ninguém via. As pessoas que estavam na casa, incluindo esse meu tio, ele conta isso, meu irmão, tremendo. Ele disse, olha, é uma coisa que você não consegue explicar. Você que tá vendo, pensa que os policiais são cegos, doidos ou foram comprados. Porque o cara tá lá na frente deles assim, ó. E eles olhando e perguntando pelo cara. Não, ele entrou aqui, a gente viu. Diga onde ele tá. Não, pode procurar, fica à vontade. Eu permito que o senhor procure. Precisa de mandato não, procure. Ele não entrou aqui. E o policial, ele entrou e ficando brabo, entrou sim, a gente viu. Diga onde ele tá. Procuraram, não acharam nada. O cara do lado dele. Isso é o que as pessoas mais antigas chamam de encantado. E isso vem através da magia, de feitiço, meus irmãos. E é real. Aí eu sei que, ao dizer isso, muitas pessoas vão pensar, né? Pessoas bobas, que não sabem o valor que tem a alma dela. Que não é nem a vida, a alma dela que tem esse valor. A pessoa, então vou procurar. Meu irmão, outra mentira que disseram pra você. Escuta o que o Davi, que eu já pesquiso isso há anos, meus irmãos. Eu parei, inclusive, as caçadas porque eu não tinha experiência para aquilo. E aconteceu muita coisa ruim comigo, eu ainda vou abrir o jogo com vocês qualquer hora. Por isso que eu parei. Até hoje eu não fiz mais. O que eu tô postando lá no canal 1 são as velhas. Mas eu tenho estudado bastante. Deixa eu te dizer uma realidade. O demônio não quer todas as almas. Ele quer que todo mundo se perda, mas para ele não quer todas. Veja só, na hora que você pensa em fazer um pacto, na hora que você pensa em pedir ajuda ou coisa ruim, você automaticamente abriu mão de Deus. Você disse não a Deus. A maldição já caiu na tua vida. Ele não vai pagar por algo que já é dele, meu irmão. Você pagaria por uma coisa que é sua? Se eu chegar aí e disser, olha, essa blusa que tu tá usando, eu te vendo ela, e você vai dizer, você é besta, Davi? A blusa é minha, meu irmão. Eu já comprei. Você vai me pagar de novo por essa blusa? Então só de você pensar, só de você ir atrás, você já abriu mão de Deus. Deus não está mais do seu lado, você já está perdido, porque sem Deus nós estamos perdidos. Então o demônio não vai pagar pela tua alma. Olha o que eu tô falando, que é muito sério, meu irmão. Não vá atrás dessas coisas. Quando você desobedece a Deus, você fica por conta própria. Então o demônio ele só quer aqueles que pode beneficiar ele de alguma maneira, que tem algum talento, que tem algum dom. Para ele, nós não somos iguais. Nós temos diferenças, temos valores diferentes. Deus é que nos considera todos iguais. Que age com justiça. O diabo não. Então sai fora dessa, meu irmão. Não inventa de procurar isso de jeito maneira, não. Não traz maldição para a tua vida, meu irmão. Tá certo? Então não vai atrás de livro de São não sei o quê. Não vai atrás disso. Não piora, às vezes, uma situação que já é ruim. Se apegue com Deus, que Ele sim, Ele pode mudar a tua vida. Enfim, eu vou encerrar esse vídeo. Espero agora não ter mais que falar desse assunto, se Deus quiser. Peço que você compartilhe, mostre para mais pessoas. Não é fácil falar sobre isso, a gente precisa pesquisar muito. Mas Deus já nos coloca aqui justamente para isso, meus irmãos. Eu vou ficando por aqui. Que o Senhor Jesus Cristo acompanhe cada um de vocês. Um abraço e tamo junto.